Amém. Bom dia, irmãos. Lá em casa, quando o tom sai assim, não é bom, não. Amém. Bom dia, irmãos. Nossa oração tem sido ainda que Deus possa estar falando com a gente a cada dia. E antes de ir para a palavra, né? Nós temos tido um tempo de oração intenso aqui, pelos alguns irmãos, Maria Júlia, em vários casos. Temos orado pelo nosso irmão Paulo Ricardo de Brasília, que hoje está presente. Então, quem não o conhecia, veio para Goiânia, uma alegria ter você aqui. Nós queremos no Operar de Deus e hoje nós vamos ter a oportunidade de orar, né, com imposição de mãos, de orar aqui, lambrecando de óleo, com tudo que tem direito. Amém? Eles abrem a Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 'Vamos começar versículo 7. E eu não sei se todos estavam aqui no domingo passado, e quem não estava, eu queria incentivá-los a ouvir a ministração do Alê, tá? Foi muito precioso. Tem algo que tem sido complementar no que nós temos falado. E o texto diz o seguinte: e orando, Deus vem aquela instrução de oração, vá para o seu quarto, fecha a porta e tudo, nós oramos. E esse contexto lá em João fala que os discípulos chegam a Jesus e falam: Senhor, nos ensine a orar. Então lá em João, aqui não consta tão claro esse pedido, mas no Evangelho de João fala desse pedido, e aqui Jesus ensina a orar e fala: e orando, não usem de vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam, porque pelo muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe que vocês precisam, antes mesmo de vocês pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Eu quero parar por aqui. Na outra ministração, nós trabalhamos a oração, um entendimento sobre toda a oração, né? Sobre quando Jesus nos ensina a orar, que ele fala sobre Pai Nosso, é para a gente ter noção e consciência, não é para a gente ficar repetindo, mas é para nós termos revelação de com quem estamos falando. Não é um Deus desse mundo, não é que estais nos céus, ou seja, o nosso Pai não é um Deus, é diferente dos outros deuses. O nosso Deus é o único Deus que se permite ser chamado de Pai. Todos os outros deuses e ídolos exigem sacrifício, o nosso se sacrificou por nós. É tudo o contrário. Que estais nos céus, que não está afetado pelas nossas circunstâncias, que não é afetado pela agenda desse mundo, que não é afetado pelas coisas, mas pelo contrário, Ele domina todas as coisas, Ele afeta todas as coisas, Ele governa todas as coisas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Então, irmãos, quando Jesus fala que o vosso Pai sabe que tendes todas as suas necessidades, Jesus não está dizendo para você, não precisa orar. Jesus está dizendo, o Pai conhece. Então, a oração não existe para informar Deus das nossas necessidades. A oração não é para convencer a Deus a nos dar aquilo que nós achamos. A oração é para revelar o Pai. E quando Jesus diz, o Pai já sabe o que você precisa, Ele está dizendo, aproxime-se com segurança, porque Ele entende a sua realidade. Aproxime-se com segurança, aproxime-se rápido, não busque em outra fonte, porque Ele é o único que conhece o que você está sentindo e até o que você não sabe. As causas, os porquês, o que será. Né, meu irmão? Por quê? O que nós vamos aprender? Ele sabe. Então, a oração é para revelar o Pai, a oração é para formar filhos.
não é para convencer Deus, não é um mero rito. A oração, Jesus começa dizendo, não começa dizendo, dai-nos o pão nosso, ele começa com Pai, porque isso é um aspecto de relação. Antes das respostas, existe identidades, a do Pai, a de Filho, que define as circunstâncias e que é dessa identidade, dessa relação que vai sair o movimento prático daquilo que a gente precisa, né? Então, no domingo passado, quando a Ale ministrou João 10:17, que diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço porque elas me seguem, e elas me seguem porque elas me pertencem. Outro ponto que Jesus sabe e nos ensina a orar chamando de Pai é para que Deus precisa gerar em nós um senso de pertencimento. Às vezes nós não temos tido tanta fé, nós estamos tão cansados, nós não conseguimos parar para ouvir a voz de Deus, porque a vida religiosa tira de nós o senso de pertencimento e joga em nós um senso de obrigação, né? Então, hoje o Carlos trouxe aqui alguns pontos, né, a gente combinando, de compromissos que tem a ver com o senso de pertencer e não com o senso de uma obrigação religiosa. Então hoje já houve exortação, já houve ensino, mas o Senhor quer nos chamar para uma perspectiva de uma relação. Então eu reconheço a voz de Deus, né? Para eu pensar, se Deus fosse lidar com as nossas coisas como a gente lida com as coisas que se referem a Ele, então não é o fato peguei esse microfone, está quente. Então não é o fato dos aspectos legalistas que Deus quer nos ensinar na oração. E Jesus nos ensina isso de forma prática. Jesus veio para a terra com um propósito muito bem definido, morrer na cruz, e quando ele chega no Getsêmani, ele ora assim, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Eu sei para que eu vim, eu sei que eu estou aqui, eu sei que vai ser o propósito. Tem gente que diz que Jesus fraquejou, eu não acho que Jesus fraquejou, eu vejo que Jesus revela a sua humanidade, nos ensina que nós somos filhos e Deus, Ele está inclinado Ele está envolvido com todas as nossas demandas, com todas as nossas realidades, né? E eu fico viajando, né? Quando eu leio esse texto, tem hora que eu entro no mundo de Bob, assim, na Bíblia, que eu vou embora. Fico pensando lá, não é bíblico, não está escrito, é coisa da minha cabeça, tá? Eu fico pensando assim, Jesus, o Pai olha para Jesus e fala assim, passar o seu cálice para quem? Ou passar para o Pedro, ele é pecador, vai morrer, vai para o inferno, vai ficar lá. Passar para o Carlos, piorou, vai dar ruim mesmo. Para nós. Para o Juliano, piorou, vai passar para o Vitinho? Aí que não vai ter obra. O Senhor é perfeito em todos os seus planos e conduz cada uma das nossas necessidades e deixou escrito e determinado as coisas sobre nossa vida e sabe tudo o que acontece. Jesus faz sua vontade. Então, esse senso de as minhas ovelhas porque me pertencem, a palavra do Ale me pegou muito, nós precisamos ter esse senso de pertencimento, e é o que o texto diz, santificado seja o seu nome. Santo significa ser separado, ser consagrado, ser reservado. Santidade tem a ver com propriedade. Senhor, santo seja o seu nome, eu sou a sua propriedade. O nome do Senhor tem que ser santo. Nós estamos num culto e nada além do que seja a presença de Deus pode alcançar o nosso anseio, o nosso desejo, o nosso coração nesse tempo que estamos aqui, porque é um tempo que é santo. Ele foi separado para estar com Deus. Então a oração não é só uma proclamação. Santo seja esse tempo, o nome do Senhor tem que ser santo. Quando eu oro assim, o que eu estou dizendo? Senhor, a minha vida pertence ao Senhor, a mais ninguém.
Santo é o seu nome. Pai, eu venho até o Senhor para orar, porque a minha vida pertence ao Senhor, e só o Senhor pode definir, direcionar, o Senhor pode decidir qualquer coisa a respeito da minha vida, inclusive a morte. Santo é o teu nome. Não pertenço a mais ninguém, a mais nada. Senhor, santo é o teu nome. A minha segurança está no Senhor. A minha fonte de todas as coisas é o Senhor. O reconhecimento que essa santidade de pertencimento produz uma escuta ativa e não uma, como é que você falou, moça? Audição ansiosa. Se vocês quiserem saber o que é isso, ouve lá. Isso vai produzir obediência. Não tem como a gente ter obediência sem essa estrutura sendo formada em nós. Somente quem sabe que é pertencente, somente quem se entrega e reconhece que santo é o seu nome, então tudo só vem dele, a única fonte, nada mais pode afetar ou tornar impuro, é capaz de ouvir e discernir a voz do pastor. E hoje é um dia que nós estamos clamando, santificado seja o seu nome. E aí me veio assim, qual é o nome de Deus? Vou santificar o nome. Como que eu torno santo o nome? E aí eu fui ver que Deus se revela na Bíblia apenas com um nome. Ele revela. Quando Moisés pede para ver a glória, ele fala, vou te revelar um nome. O nome fala quem Deus é. É Deus se revelando a nós, mostrando a identidade dele. Ele se revela com um nome, que é Jeová, Yahvé. Vou usar o Jeová para ser português. Lá em Êxodo 13, 3, versículo 14, Jesus disse a Moisés, né? Eu sou o que sou. Ponto. Deus possui um único nome revelado. O Deus eterno, o Deus ilimitado, o Deus que não pode ser reduzido a nenhuma definição humana. Eu não sou um Deus que você vai conseguir me limitar em características, em adjetivos, em identidades que limitam que a sua capacidade pode pensar. Mas, ao mesmo tempo, Deus, Ele ao longo da palavra, sendo um Deus e não vários deuses, Ele resolve revelar manifestações do seu caráter através de alguns nomes, de algumas características. E eu quero compartilhar algumas que vieram de forma aleatória. Então, quando oramos, santificado o seu nome, estamos dizendo, Pai, eu quero conhecer quem tu és, eu dependo somente de ti, eu sei que somente no Senhor eu encontro tudo aquilo que eu necessito, as respostas que eu preciso, as necessidades que são supridas e também uma realização de identidade de vida, de sentido para viver. Então, ao longo das Escrituras, Deus revela alguns dos seus atributos como um nome. E eu quero trazer eles aqui para a gente orar fundamentado nesses nomes. Porque a gente já teve vários pontos de palavra. Então, o caráter de Deus se expressa através de um nome que me veio olhando a Bíblia, o primeiro lá, ele é Jeová. Eu sou o que sou e não tem mais nada que precisa limitar, mas eu sou o Jeová Jiré, o Senhor que provê. E hoje nós estamos desesperados, nós estamos angustiados, o povo de Deus está com burnout, porque está trabalhando demais, porque o Carlos falou assim que não tem agenda, por quê? Porque está correndo atrás de suprir sua casa, é legítimo. Mas Deus está dizendo, Senhor, santo é o teu nome, e o seu nome é Jeová Jiré, o Senhor é o Deus que provê. Não permita que essa realidade de finanças me tire da sua presença. Não pode. Porque de sair da presença de Deus para conseguir o sustento, eu estava conversando, com quem estava conversando essa semana? Falei, a mesma coisa de você estar dentro do rio e sair para procurar água. Faz sentido? É sem lógica. Eu vou ali tomar um copo de sal porque eu estou com muita sede. Então eu vou sair de dentro do rio para procurar um pouco de sal para matar minha sede.
Sair da presença de Deus por causa de aspectos financeiros é isso. E eu estou com muita liberdade de falar isso, porque essa é uma luta que eu vivo, que todos nós vemos. Um dos nomes de Jeová Jiré. O Senhor proverá. O Senhor chamou Abraão, no nome daquele lugar o Senhor proverá, e Abraão estava prestes a oferecer Isaac, perder tudo aquilo que ele tinha. Então não preciso ter medo disso. Um outro nome que está na Bíblia é Jeová Rafá, o Senhor que cura. Eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, o contexto de Israel havia acabado de atravessar o Mar Vermelho, encontrou águas amargas, encontrou águas ruins, e Deus transformou águas doentes e amargas como a água pura. E Deus fala: eu sou o Senhor que te cura. É nele que eu vou encontrar cura. Não tem como. Eu não tenho outra fonte. Eu tenho vários meios. Entende? Nós não estamos descartando os meios que Deus vai usar, mas nós estamos falando de fonte. Deus pode curar. Eu tenho orado pelo povo, falo: não, moço, eu estou brigando com Deus, que está na hora de eu quero ver. O Senhor foi lá e curou o cego instantâneo, nós precisamos ver curas instantâneas. E uma forma da nossa mente natural é que a gente está sempre orando para que Deus nos dê os recursos, os médios e tudo, pode também. Mas nós precisamos entender que os meios podem ser variados, mas a fonte é Ele. Ele é o Deus que sara. E nós temos gente aqui, e a gente tem, aí Paulo veio, brigando com um câncer. Mas quantas curas emocionais, quanta gente com depressão, quanta gente com enfermidades, que às vezes são consideradas incuráveis e que a gente vai aceitando como normal e que Deus pode curar. Qual é o meio? Se eu me lançar a ouvir a fonte, Ele vai deixar claro qual é o meio. Então, esse é o nome. Então, nós estamos aqui hoje reunidos em nome do Jeová, que é o Deus eterno, completo, seja qualquer necessidade, barba, cabelo, bigode, cama, roupa, mesa, banho, tem tudo. E Ele quer se expressar. Olha como Deus é bom. Ele é eterno, geral, mas Ele ainda consegue se revelar no individual, tratando as nossas necessidades específicas. Então, eu tenho o Jeová Jiré, que é o Deus provedor. Nós precisamos de milagres financeiros, e não para consumismo, para ter uma paz, para sair dessa angústia. Deus nos quer com a vida em ordem. Deus nos quer próspero. A gente tem medo de falar essas coisas, porque existe uma distorção da teologia da prosperidade, que é mentirosa. Aí a gente que é tolo larga a prosperidade e vai para a teologia da miséria, que eu não sei qual que é pior. E a teologia da miséria ainda é pior, porque fica com inveja dos da prosperidade, falando mal deles e querendo o que eles têm. Esse dia eu estava falando com o irmão, esse povo do Universal quer falar de dinheiro, eles é mais honesto que nós, porque a gente não vem do culto trabalhando igual morto para ganhar dinheiro, eles pelo menos vão pedir dinheiro para Deus. Mas o dinheiro é o centro de tudo. Eles é mais esperto e mais honesto. Aí acabou o assunto, e aí eu não consegui mais conversar com o irmão, nem vi ele mais. O Senhor é o Jeová Shalom. Ele é a paz. Ele não tem a paz. O Senhor, Ele é a nossa paz. Aonde vem isso? Juízes 6:24. Gideão edificou um altar, e nesse altar, quando Gideão estava ali, qual era o contexto? Israel estava sendo oprimido pelos midianistas. Israel estava sendo roubado, saqueado. Israel estava sendo totalmente prejudicado, oprimido pelos inimigos, e aí Deus vem, Gideão pega, edifica um altar, e o Senhor se revela dizendo: rapaz, relaxa, eu sou a paz, o Jeová Shalom. Você está precisando de paz no meio todo tranquilo? Ele é a fonte da paz, porque a paz que o mundo dá, ela tem prazo de validade. E o pior é que nós estamos num dia que o prazo de validade está cada dia menor, né? Está cada dia menor.
A gente quer o trem instantâneo. A gente quer o trem instantâneo. A gente vê equipamento de tecnologia. Um celular que foi lançado em janeiro já não presta mais. Porque eu tenho que pôr a impressão digital para ele abrir, ele leva 3 segundos, eu já não tenho que olhar para ele abrir de uma vez. É sério? Já está dando agonia, porque está velho. Moço do céu, você vai ficar doido? Nós vamos ficar. Isso é o que o mundo quer fazer, tirar a sobriedade, capacidade de raciocinar. E o Senhor está dizendo, santificado é o seu nome. O que ele quer dizer? Que nome? Jeová Shalom. Ele é santo, ele é separado, ele é o único lugar onde nós encontramos paz. Onde o mundo pode acabar e eu tenho paz. Eu acho que Jeová Shalom é o que apareceu para Esther no meio da agonia. Eu vou lá e ela fala assim: ó, faz o seguinte, jejua o povo e eu vou lá para frente do rei. Se perecer, pereci. Eu acho que o Jeová Shalom é o Jeová que estava ali com Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou: ô Nabucodonosor, faz o que você tem que fazer, o resto não te interessa. Traduzindo para o goianês, né? Santificado seja o seu nome, Jeová, que é eterno e ilimitado, mas ao mesmo tempo se volta para nós, Jeová Jiré, só dele vem provisão. Às vezes a gente tem pessoas que ganham fortunas, está com dificuldade, não, temos gente no nosso meio que ganha doméstico, que ganha salário mínimo e está sobrando dinheiro. Eu falei, como? Padrão que não é de Deus, precisamos rever outras coisas. O Jeová Shalom, o Jeová Rafá, que é a fonte da nossa cura. Eu não estou falando que a gente não vai no médico, vai pesquisar, não vou dizer isso. O Jeová Rafá é aquele que a gente anda também com o Shalom, que nos dá paz para viver o processo. Aí tem um nome aqui que corta aí, porque eu vou, não sei se eu vou, tentei falar o nome dele, é o Jeová Tsidkenu. Jeová Tsidkenu, santo é o seu nome, o Senhor é a minha justiça. Moço, vocês não contam para minha mulher não, tá? Vou contar só para vocês. A Bíblia diz, mulher, sede submissa ao vosso marido. Faça. E deixa Deus fazer a justiça e pegar esse homem, moça, cara a cara. Aí vê se esse homem não vai ficar amaciadinho, porque o Senhor é o que faz a justiça. A falta de perdão, o ressentimento tem adoecido gente, porque a gente não crê que o santo nome de Deus faz a justiça perfeita, e você faz a sua que é mal feita. E nenhum réu pode ser condenado 2 vezes pelo mesmo crime. Quando você faz a sua, Deus não faz a dele. Você perdeu, dançou, vai continuar sofrendo a vida inteira. O Senhor é a única fonte de justiça, ainda que eu não entenda. Ainda que na mente carnal pareça injusto, porque se tem hora que você olha para a Bíblia, tem uns negócios que parecem injustos. Não é? Ali em Esdras, Deus vem e fala assim, ó, você pega essas mulheres, esses filhos, esposa, manda tudo embora. Fala, Deus, mas o propósito não é família? Deus é caprichoso? Não. Quem mandou eles casar em desobediência àquilo que Deus falou? E aí, por causa de justiça natural, eu vou contaminar a herança do Cordeiro de Deus? Não, se vocês quiserem, é assim, porque a justiça de Deus é perfeita, e ela é confiável, e ela traz a paz, e ela gera cura, e ela gera provisão. Pode avaliar, queridos. Quando nós estamos dentro do propósito de Deus, não falta provisão. Então, talvez eu estou colocando a provisão no lugar de Deus, e aí eu perco a fonte e fico dependendo dos meios. Mas quando eu vou para o Pai, santificado é o seu nome, o Senhor é a minha paz, o Senhor é meu provedor, o Senhor é o Deus que cura, e meu coração ganha a revelação disso, a nossa vida transforma. O Senhor é o Deus da minha justiça, o Tsidkenu,
O contexto é que Deus prometeu um rei justo para restaurar o povo após um período de liderança corrompida. Deus falou: vou ser justiça. Tem outro Jeová, Jeová Rohai. Sabe o que é esse nome? Senhor, santificado é o seu nome. Que nome? Jeová Rohai. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu verdadeiro guia. O contexto onde Davi declara a sua confiança no cuidado contínuo de Deus em todas as circunstâncias da sua vida, onde nós estamos, em tudo que temos passado. O Senhor é o meu guia. Eu não vou buscar direções alternativas para o meio mais fácil. E o Deus se fala através da palavra, e é o meu guia, é quem vai me conduzir. E para isso eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus, mas eu preciso crer que o Senhor é meu guia. Então, quando eu estou dizendo: Senhor, santo é o seu nome, o Jeová Rohai, se eu preciso de direção, Ele é a única fonte de direção clara, porque Ele é a única fonte de uma direção eterna. E porque ela é eterna, porque Ele nos criou, Ele nos tem mantido vivo, e a Bíblia diz que Ele deixou escrito e determinado todos os nossos dias. Ele tem a planta da sua vida. Mas eu preciso que o nome dele seja santificado nessa questão de direção, porque a gente está cocheando entre vários pensamentos, e o mundo tem nos levado a assimilar valores dentro da igreja que tira a direção do que Deus guia, para que a gente ande nas técnicas e nos meios de guias naturais, porque não vai funcionar. E isso traz confusão. Então eu preciso santificar o nome de Deus quando eu vou orar, entendendo que a direção que vem dele aqui é certa. Eu preciso ir para a oração dizendo: Pai, é o Senhor que tem direção, e eu não tenho direção em mais nenhum lugar. Estou sendo claro, irmãos? Amém? Estão comigo aqui? Outro nome que me veio dentro de toda a eternidade, que é o que a gente mais precisa, e o que a gente fala e a gente clama, mas a gente pode, é o Jeová Chamar. O que é o Jeová Chamar? É o Deus presente. E me encanta quando Elias está lá dentro da caverna, e aí vem, igual nós, a gente ia ser enganado, porque ia ver aquela ventania, tremor, é Deus, não está, Deus não está. Aí vem na brisa, aí esses dias eu conversando com alguém, eu acho que a brisa, não é nem que Deus estava na brisa, é porque a brisa fez o Elias desencanar do poderzão de Deus. Não tem jeito mais não. E aí Deus vai e faz uma pergunta para Elias que é fenomenal, que parece uma bobeira, e eu perguntei para todo mundo errou. Falou: Elias, o que você está fazendo aí? É essa a pergunta que Deus faz para Elias? Não. A pergunta que Deus faz para Elias é assim: ô Elias, o que você está fazendo aqui? Faz diferença, querido? O aí, do aqui. Olha só, quando você for para a leitura bíblica, busca a revelação de Deus. Gente, o Elias estava esperando manifestação de Deus de fora na caverna, na muvuca, e Deus estava dentro da caverna com ele. Falou: Elias, você está fazendo aqui? O Deus presente. Ele estava lá dentro. Precisava Elias quietar para se manifestar, porque, Senhor, o Senhor é o Jeová Chamar. Eu não quero nenhuma outra presença além da sua, nada me satisfaz a não ser o Senhor. O contexto, o nome que está ali, né? Jeová Chamar. Ezequiel 48, 35, que aparece esse nome, o nome da cidade daquele dia: o Senhor está aqui. Ezequiel está contemplando a futura restauração de Jerusalém, que estava destruída, e Ezequiel viu: o Senhor está presente ali. Tinha destruição, estava ruína, estava difícil, o negócio estava complicado, mas Deus está presente, né? Moisés, quando Deus falou a Moisés: você pode ir para a terra prometida, eu vou te dar tudo que você quer, eu vou dar tudo que eu prometi, você vai todo equipado de anjo, de armadura, de dinheiro, de fogo, de trovão, você vai e eu não vou. E Moisés diz: então a gente morre no deserto, mas se o senhor não for, não vou, porque eu preciso do Jeová Chamar.
Porque o importante não são as coisas resolver, eu perceber a presença de Deus onde eu estou. Então eu preciso de oração com a certeza de que eu preciso de uma resposta onde Deus está presente. Mais nada, isso é santo, é separado. É a presença de Deus que me pertence, outras coisas não vão me pertencer. E não é para ficar com um culto que não está no ideal. Nós estamos falando não é do ideal, mas é de uma revelação de não é do idealismo, é da referência onde nós precisamos amadurecer. Então, a conclusão é que o Pai Nosso é um Deus que sabe. Então, orem, porque Ele sabe. E às vezes Ele vai te falar o que você não sabe. E as coisas vão dar certo. Deus não perde, Deus não erra. Entregue-se. O que Jesus está dizendo é entregue-se, aproxime. O que Jesus está dizendo é que Deus quer filhos. E que Deus quer revelar nuances dos seus atributos. O Deus eterno se inclina para você para revelar nuances de quem Ele é na fonte, na necessidade específica que você está precisando. Então, hoje nós temos muitas necessidades, nós temos muitos pontos para orar, nós não temos conhecido Deus só pelo nome, nós estamos muito tomados, a nossa vida está muito cheia. Por quê? Porque a gente sabe que está muito confuso, tudo que a gente vai fazer é uma tensão para saber é de Deus ou não é, será que não é, vou fazer o concurso, é isso, não é aquilo, é ou não é assim? E Deus é claro. Mas hoje, nossa manhã, querido, nós estamos na presença desse Deus. Que esse Deus é esse? Está com questões financeiras? Nós vamos nos colocar diante do Jeová Jiré e dizer: Senhor, o seu nome é santo, eu vou desistir de resolver os meus problemas, eu me rendo ao Senhor e eu reconheço, me arrependo que a fonte é o Senhor. Deus pode dar para vocês coisas que vocês não imaginam. A gente tem testemunhos de coisas em empresas, né? Forte Leve, caixa d'água, um irmão que teve uma ideia de fazer caixa d'água de plástico, todo mundo falou: você é doido. E aí os irmãos falam: você não acha que é o Espírito Santo que antes de as amiantes ter sido colocada como cancerosa, que aquela ideia não ia funcionar nunca? Deus deu algo? Porque o Espírito Santo está interessado. Não te dá o dinheiro, de te usar como um mordomo para o que Ele quer fazer com o recurso. Senhor, Jeová Rafa, eu preciso dessa cura. Não creio em nenhuma outra fonte. O que o Senhor quer que eu faça? Então, vamos embora, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Já não vamos. Ele é a fonte, Ele que tem que falar. Ele é santo, eu vou ouvir só Ele. Isso é ser santo, eu vou ouvir só Ele, eu não vou ficar misturado. Jeová Shalom, a ansiedade está dominando o povo. Hoje é o dia de nós clamarmos: eu preciso dessa paz que vem do alto. Ele está aqui. E se para esse nome é a manifestação que nós precisamos, aquieta o meu coração. Senhor, o Senhor é a minha provisão, me ensina a confiar só em Ti. Senhor, o Senhor é a cura a minha saúde. Já chegou em situações que você pensava assim: eu vou mexer, quando você vê, resolveu? Lembrei, né? O Edson resolveu. Vamos orar?